Olá! Sábado é dia de Século News, edição especial. E hoje você vai ver como foi o encontro internacional com os jovens em Roma. Tem também os desafios da Igreja do Paquistão, especialmente sobre a lei da blasfêmia. E vamos entender de onde vem a tradição dos ovos de Páscoa. O Papa Francisco celebrou a Semana Santa com milhares de pessoas no Vaticano. Vamos acompanhar como foi o Tríduo Pascal em Roma. Como em toda Semana Santa, o Papa Francisco escolheu as periferias para celebrar o Dia do Amor Fraterno e a instituição da Eucaristia. O Papa celebrou a missa da Ceia do Senhor na Quinta-feira Santa, na prisão Regina Coeli, em Roma. Lá, o Santo Padre explicou aos prisioneiros que, assim como Jesus lavou os pés dos seus discípulos, os internos também foram escolhidos. O sinal de que Jesus nos serve aqui, hoje, em Regina Coeli, é que ele queria escolher 12 de vocês, como 12 apóstolos, para lavar os seus pés. Depois, com a toalha nas mãos, o Papa Francisco lavou os pés de 12 homens. Havia 8 católicos, 1 ortodoxo, 2 muçulmanos e 1 budista. O Papa disse que ele era tão pecador quanto eles, mas estava naquela prisão representando Jesus. Na Sexta-feira Santa, o Santo Padre presidiu a cerimônia da Paixão do Senhor na Basílica de São Pedro, na qual escolheu não falar com palavras, mas com fortes gestos. O Papa, embora com dores devido a problemas no quadril, deitou-se no chão como sinal de penitência. Então, ele venerou a cruz. À noite, o Papa Francisco dirigiu-se ao Coliseu para rezar as estações da Via Sacra em um lugar tão simbólico do martírio cristão. Cada estação foi acompanhada por uma meditação escrita por adolescentes de uma escola de ensino médio que também carregavam a cruz. Ela também foi levada por esta família síria, refugiados que fugiram do seu país devido à guerra e perseguição. No meio da escuridão, o Papa preferiu falar de esperança. A esperança de que a sua mensagem continue a inspirar ainda hoje tantas pessoas e povos, para que somente o bem possa derrotar o mal e a iniquidade, somente o perdão possa reduzir o ressentimento e a vingança, somente o abraço fraterno possa dispersar a hostilidade e o medo dos outros. No sábado, o Papa Francisco celebrou a Vigília Pascal na Basílica de São Pedro. É um movimento da morte para a vida, das trevas para a luz. O Santo Padre exortou os cristãos a serem participantes da nova vida proporcionada pela ressurreição de Cristo, não apenas meros espectadores. Um convite que deve ser direcionado para onde estamos, o que estamos fazendo e o que somos, como o poder que é nosso. Nós queremos compartilhar essa mensagem da vida ou preferimos simplesmente continuar sem palavras diante dos acontecimentos à medida que aparecem? Como é tradição, 8 adultos foram batizados durante a cerimônia. No domingo de Páscoa, o Papa presidiu a missa na Praça de São Pedro e mais tarde deu a bênção Urbi et Orbi, na qual ele orou especialmente pela Síria. Para que se ponha fim imediatamente ao extermínio que está acontecendo, que a lei humanitária seja respeitada e que sejam tomadas providências para facilitar o acesso à ajuda tão urgentemente necessária para nossos irmãos e irmãs. O Santo Padre também não esqueceu do povo venezuelano. Que esta nação, pelo poder da ressurreição do Senhor Jesus, encontre uma maneira justa, pacífica e humana de superar rapidamente as crises política e humanitária que a dominam. O Papa Francisco também lembrou os conflitos no Iêmen, na Ucrânia e no Sudão do Sul. Ele pediu a esses governos para tomarem decisões que respeitem a dignidade humana. Esta bênção encerrou as celebrações da Semana Santa em Roma, a quinta durante a era do Papa Francisco. Terminou neste fim de semana em Roma o encontro internacional UNIVE. Jovens espanhóis contam como foi a experiência. Todos os anos, centenas de estudantes de todo o mundo vão a Roma para participar do Congresso Internacional UNIVE durante a Semana Santa.
Esse ano foi o 50º aniversário. Foi a ocasião perfeita para fazer novas amizades e colocar em prática novas ideias interessantes. Esses estudantes de Valladolid, na Espanha, foram a Roma para viver a experiência e ver o Papa Francisco. Nós viemos aqui para o Univ, um congresso com outras universidades e faculdades, e para passar a Semana Santa em Roma. Embora não seja a primeira vez que eles façam essa viagem, eles afirmam que é sempre uma experiência que vale a pena repetir. Estive aqui no ano passado na mesma viagem, com a mesma faculdade e tivemos o mesmo cronograma. Fomos para a audiência geral, mas é verdade que toda vez que você vai a uma audiência papal, é diferente e muito empolgante. Desde que o Papa Francisco se tornou Papa, ele sempre convidou as pessoas a ajudarem os pobres e participarem de trabalho social. Essa é a mensagem que eu mais me lembro. É verdade, no entanto, que essa experiência única na Cidade Eterna não é a mesma para um estudante universitário e para um professor. Sempre que eu venho, acontece a mesma coisa comigo. Mas, acima de tudo, eu gosto de ver o desejo que os alunos têm de aprender e também como eles abrem a mente vivendo nesse ambiente, com tantas pessoas e ficando próximos do Papa neste momento. Tanto no Domingo de Ramos quanto na audiência geral, eles viram o Papa Francisco de perto. São duas experiências que muitas pessoas não têm a oportunidade de ter. O Papa pediu a todos os participantes que não apenas usassem o seu tempo na universidade para o crescimento profissional, mas também para o crescimento pessoal. O arcebispo de uma cidade localizada no Paquistão conta como a situação de cristãos e muçulmanos é difícil naquele país, sobretudo por causa da lei da blasfêmia. No Paquistão, a introdução da lei da blasfêmia no final dos anos 80 desencadeou um verdadeiro caos. Basta acusar uma pessoa de ter faltado com respeito a Maomé ou ao Corão para pôr em risco sua vida. Joseph Kutz, arcebispo de Karachi, explica que esta lei é um flagelo para todos, não somente para as minorias religiosas. Ele recorda o caso de Mashal Khan, um muçulmano de 24 anos, estudante de comunicações. Em abril de 2017, dezenas de pessoas o tiraram de seu dormitório, o despiram, bateram e atiraram nele e o jogaram do segundo andar. This was a big shock for everybody. Foi um choque para todo mundo. O pai dele declarou que não acreditava que o filho havia falado contra o profeta Maomé. O pai disse que ele não poderia ter feito algo assim e que ele era um bom muçulmano. Por isso, pediu ao governo e à polícia que iniciasse uma séria investigação. To carry out a proper investigation. A investigação foi feita como o pai havia pedido e o tribunal paquistanês, encarregado do caso, tomou uma enérgica decisão. Condenou 31 pessoas, 5 delas à prisão perpétua e uma à morte. O arcebispo explica que casos como esse, como o de Asia Bibi e de muitos outros, mostram que a lei da blasfêmia se tornou um flagelo da sociedade. Very easily be misused. O problema da lei da blasfêmia é que ela pode ser facilmente mal utilizada. E é isso que tem acontecido. Se alguém é acusado de blasfêmia ou de desrespeitar o Corão, é muito fácil colocar essa pessoa em problema. A religião é uma questão muito delicada para nós. Todos se exaltam quando fala a respeito desse assunto. O arcebispo de Karachi afirma que, embora os cristãos sejam alvo fácil no Paquistão, seus exemplos não passam despercebidos. O caso mais claro é o da religiosa alemã Ruth Fahl, que dedicou mais de 50 anos da sua vida para cuidar dos leprosos do país. Ela morreu em 2017, aos 87 anos, e era chamada Madre Teresa do Paquistão. And the government of Pakistan gave O her governo paquistanês deu a ela um funeral com honras de Estado. Digo isso com orgulho e tenho certeza que meus amigos muçulmanos aceitariam o que a igreja tem feito, apesar da sua limitação. will accept that the church is doing more than its small capacity. A lei da blasfêmia tem demonstrado ser um recurso fácil para resolver questões pessoais. O crescimento do fanatismo pode complicar a situação das minorias cristãs, que não chegam a 4% dos 200 milhões de habitantes do país. O Papa tem acompanhado de perto esse contexto no Paquistão.
No final de fevereiro deste ano, ele se encontrou com os familiares de Asia Bibi e, em meados de março, com os bispos de todo o país. Um livro com histórias inéditas dos cardeais nomeados pelo Papa Francisco coloca rostos em sua reforma cultural. O jornalista italiano Fábio Marchesi Ragona escolheu uma maneira interessante de analisar como o Papa Francisco está mudando a Igreja. Em seu livro, Todos os Homens de Francisco, Marchesi examina cada um dos principais colaboradores do Papa, os cardeais que ele nomeou. Esses homens estão moldando a face da Igreja, pois elegerão o próximo pontífice. É uma igreja mais colaborativa, mais universal. Não é mais centrada em Roma. Está começando nas periferias, em Tonga, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Haiti, República Centro-Africana. O Papa Francisco está levando as periferias do mundo ao centro da Igreja e do cristianismo. O livro foi apresentado em Roma por 2 dos colaboradores do Papa Francisco, o cardeal Oscar Andrés Rodrigues Maradiaga e o então prefeito da Secretaria de Comunicação, Dário Viganò. É uma ideia muito interessante. A ideia de Fábio de escrever um livro com cardeais nomeados pelo Papa Francisco foi interessante. É uma ideia original e é por isso que estou aqui. O livro reúne conversas amigáveis que revelam aspectos inéditos dos novos cardeais, como o arcebispo de Madrid, estando em um bar quando soube das notícias, ou o que o cardeal Tobin descobriu no Twitter. São pequenos detalhes que dizem muito sobre o futuro da Igreja Católica. Você sabe de onde vem a tradição dos ovos de Páscoa? Ela pode vir da época de Cristo. Olha só. O ovo de Páscoa pode ser uma tradição mais comercial agora, mas suas raízes remontam à primeira Páscoa. O ovo de Páscoa tem muito simbolismo histórico, com a ressurreição de Cristo, vida nova, fertilidade. Tem sido usado na igreja há muito tempo, desde os tempos antigos. Ele está associado a toda a igreja e é realmente um símbolo da ressurreição. É por isso que, quando pensamos nele, pensamos no domingo de Páscoa. Tanto que Maria Madalena começou a tradição na primeira celebração de Páscoa. Embora haja alguma confusão sobre a história real, muitos dizem que ela usou o ovo para ilustrar a ressurreição de Cristo para o imperador Tibério César em Roma. Ele exclamou que acreditava na ressurreição de Cristo, tanto quanto o ovo que ela trazia nas mãos era vermelho. De repente, milagrosamente, o ovo ficou vermelho para validar sua declaração. Assim, começou a tradição e até os discípulos começaram a trocar ovos no dia da Páscoa para lembrar este milagre. Esta é uma tradição maravilhosa, que as famílias cristãs podem continuar hoje, especialmente incorporando símbolos cristãos antigos, que vemos nas catacumbas ou outras grandes peças da arquitetura da igreja, para que até as crianças possam aprender o significado mais profundo desses símbolos cristãos. Portanto, a partir de agora, ao invés de todos os ovos coloridos, talvez seja melhor tingir os ovos de Páscoa de vermelho, como um símbolo desse milagre que aconteceu há cerca de 2000 anos. Eu fico por aqui, volto sábado que vem com mais notícias da igreja ao 12:30. Uma boa tarde para você e um bom fim de semana.